Graça e paz, queridos. Amém? Hoje de manhã nós tivemos uma ceia bem especial, como sempre. E hoje à noite estamos tendo um momento especial também, como sempre. E nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês e que a graça do Senhor nos alcance nosso coração de uma forma muito especial nessa noite. Vocês que estão impossibilitados de estar aqui, que a graça do Senhor alcance a sua vida nesse momento e em outros momentos que vocês vão estar. E se você pode estar aqui, deveria estar aqui, então nós aguardamos você aí no próximo domingo, aqui para termos essa comunhão gostosa juntos. Eu queria começar orando e hoje a gente vai começar uma série muito especial, né? Uma série muito especial, como todas as séries que são especiais. Eu queria que a gente orasse por isso, por esse momento especial que nós vamos ter hoje. Eu tenho certeza que Deus quer falar algo muito especial para mim e para a sua vida hoje à noite. Você acredita nisso? Amém, queridos? A todo momento que a gente chega e abre a santa palavra do Senhor e medita nela, como o salmista diz, e nela medito dia e noite, o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, Ele tem algo para falar para mim e para você, e Ele tem transformações para fazer na nossa vida. Então, que a minha oração é nesse sentido. Eu queria orar com você sobre isso. Pai, estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Obrigado porque ela traz clareza para o nosso caminho, ela traz clareza para as nossas escolhas, traz clareza para as nossas dúvidas, para os nossos dramas, para as nossas crises, para as nossas enfermidades, porque ela está cheia do Senhor e do Espírito Santo. Obrigado por essa palavra estar domingo a domingo sendo lida, refletida, e pela misericórdia e graça do Senhor aplicada em nossas vidas. Permita que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que possamos aplicar aquilo que o Senhor tem para nos comunicar através da Tua santa palavra. Nós Te louvamos por essa noite, por cada um que está aqui, por cada um que está talvez impossibilitado de estar aqui, por aqueles que vão estar de alguma forma se conectando a esse canal, que possam ser abençoados em nome de Jesus. É a nossa oração. Espírito Santo, que o Senhor tenha acesso ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos já aí, só relembrando o nosso tema anual, e isso é algo que precisa estar sendo lembrado por mim e por você a cada dia. Quando a gente acorda, a gente lembrar que o Espírito Santo, Ele é aquele que nos guia, é aquele que nos prepara para o dia e é aquele que nos santifica para aquele dia. Então, por isso que a gente criou a ideia de ser o nosso GPS, né? Ser o nosso GPS, aquilo que nós precisamos. E se você for igual a mim, você sempre precisa dele, esse GPS, não só o material, aquele aparelhinho que você coloca lá no seu carro, ou se você anda de bike, de moto, também serve. Tem algumas pessoas que vão andar até a pé e andam com GPS agora para não se perder, ou principalmente aí o GPS do Espírito Santo na nossa vida. Então queria convidar vocês a entrarmos na nova série desse mês de abril, e símbolos do Espírito Santo. É interessante o quanto a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente, coloca símbolos para o Espírito Santo. Símbolos como marcas, como ação que o Espírito Santo comumente está fazendo. Então ele vai agindo em diversas formas, diversas maneiras. E esse mês nós vamos estudar alguns símbolos que a Bíblia coloca. Não dá para a gente estudar todos os símbolos, mas nós escolhemos alguns símbolos para esse mês
E aí você vai ficar aí bem ligado durante esse mês, para que você possa ficar aí inteirado em alguns símbolos tão preciosos do Espírito Santo. E nós vamos começar essa série hoje com um símbolo que eu creio que fantástico. E o Espírito Santo como fogo. Espírito Santo como fogo. Eu acho que essa é uma das expressões talvez mais ao mesmo tempo conhecida, mas ao mesmo tempo muito confusa para algumas pessoas. Nós queremos conversar com vocês sobre o Espírito Santo como fogo. E eu já quero abrir o texto com vocês em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 8. Atos dos Apóstolos, um livro escrito pelo Dr. Tiago. Dr. Tiago não foi discípulo diretamente de Jesus, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Perdão, Dr. Lucas, está vendo? Vocês estão ligados, Muito bem, gosto de ver assim, berianos, né? Dr. Lucas foi companheiro de Paulo, e Dr. Lucas, além de doutor, ele era historiador. Ele escrevia muitas coisas e Deus usou Lucas não só para cuidar das feridas de Paulo, mas também para escrever um dos livros fantásticos, um livro histórico, um livro que tem muitas coisas interessantes para a nossa vida. E ele começa a descrever em Atos, ele faz algumas narrativas a respeito do que estava acontecendo na igreja. E nessa narrativa, algo que chama muita atenção do Lucas é o que estava acontecendo ali com a descida, ou o que aconteceu com a descida do Espírito Santo. Vejamos aí do versículo 1 do capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos numa só casa. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Lucas vai trazer para a gente uma narrativa daquilo que Jesus havia falado em João capítulo 14, João capítulo 16 especificamente. Jesus havia falado que o Espírito Santo viria. Ele viria num determinado momento, quando Jesus ressuscitasse, e ele teria a função de orientar, de direcionar, de dirigir, de conduzir seus discípulos, aqueles que Jesus havia preparado e andado com eles. Há um texto também em Atos capítulo 1, versículo 8, onde o próprio Jesus também faz uma menção sobre a vinda do Espírito Santo, quando ele diz: olha, vocês ficam em Jerusalém, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo
para que vocês então sejam as minhas testemunhas em todos os lugares. A ordem foi dada muito clara, mas essa ordem também já tinha sido dada pelo profeta Joel, no capítulo 2. Depois você procura lá essa referência. Joel capítulo 2 fala que o Espírito Santo viria, encheria as pessoas, e as pessoas seriam usadas por Deus de uma forma muito especial. Essa é a promessa, então, ela está se cumprindo, ou se cumpriu aqui, nesse momento, num dia do Pentecoste. Algo muito especial aconteceu, como vimos nesse texto aí. E fala de fogo, que o Espírito ele desce como línguas de fogo, ou seja, é visto como línguas de fogo. Você sabe o que é línguas de fogo? São labaredas. E diz que em cada um, ali tinha 120 pessoas, obviamente, os 11 discípulos que Jesus deixou, lembra que um tinha caído fora, mas os outros discípulos, as mulheres, a mãe de Jesus na época, a Maria, Madalena, muitas outras mulheres, tinha um grupo muito grande. Eu imagino que tamanho era o aperto dentro dessa casa, 120 pessoas. E de repente, o Espírito Santo ele penetra naquele local. Se ouve um som, se ouve um vento e labaredas de fogo em cada pessoa ali presente. Que fogo é esse? Quando a gente pensa, por exemplo, em João Batista ele vai dizer que ao batizar as pessoas, ele diz: eu estou batizando vocês com água, mas depois de mim haverá um que vai batizar vocês com água e com fogo. Algo especial. Que fogo é esse? Que fogo é esse? É o fogo divino. É o fogo divino. É o fogo da purificação, do aquecimento do coração. É o fogo do entendimento. A partir daquele momento, o entendimento seria muito claro a respeito da obra de Jesus na vida daquelas pessoas e de todos aqueles que seriam alcançados. É o fogo da revelação divina. E é o fogo do espalhar do Evangelho na vida daquelas pessoas que estavam ali fora, e outros que viriam, e outros que viriam, e outros que viriam. Há uma ação desse fogo. E é interessante que quando a Bíblia trata em várias situações, ela vai dizer, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 29, que Deus é fogo consumidor. Um fogo que consome tudo o que é impuro e desnecessário na vida daqueles que se aproximam dele. Se você já não percebeu, mas quando você se encontra com Jesus, esse fogo chega. E quando há esse encontro, sinceramente, esse fogo chega e ele começa a trabalhar e queimar tudo aquilo que é desnecessário para a nossa vida com ele. Você já sentiu esse queimar dentro do seu coração? Você já sentiu o Espírito Santo queimar dentro de você, purificando alguns pecados que eram tão comuns para você, que você nem percebia que praticava? Algumas práticas que nós tínhamos e que fazíamos de forma tão natural, mas quando o Espírito Santo entra, já não é mais natural. Algo mexe com você quando você pratica. Por exemplo, se você hoje tem esse fogo especial purificador dentro de você, quando você mente, ou quando você faz alguma coisa que desagrada alguém ou ao Senhor, você sente um ardor lá dentro do seu coração. Igual quando Pedro nega Jesus. Pedro tinha uma identidade, um fogo muito especial dentro dele. E Pedro, depois que nega Jesus 3 vezes,
A Bíblia diz que ele se entristeceu profundamente. E aí então, queridos, a gente percebe aqui no texto que a narrativa de Lucas, para mim e para você, é que chegou esse dia. Chegou o dia prometido por Jesus, pelos profetas, que o Espírito Santo viria. E Jesus falou tanto a respeito desse fogo que viria, desse Espírito Santo que viria, né? Usando de fogo aqui na... Alexandre, ajuda aí, ó. Acabou o fogo aqui. Pode passar. Opa. Isso. Ação do fogo. O fogo ele primeiro purifica, depois ele molda e depois ele se alastra. Percebe isso? E o fogo, depois que ele pega, é difícil apagá-lo. Nós temos percebido muitas coisas acontecendo. Muitos incêndios, principalmente em florestas. E depois que ele pega, queridos, é muito difícil você contê-lo. O fogo tem uma ação muito especial. Como surge o fogo? Como é que surge o fogo? O fogo ele surge de maneira muito interessante. Basta uma faísca. Basta um local que tenha oxigênio. O fogo está lá. O fogo se aproxima. Se tem oxigênio, se tem um material que ele pode se aproximar e ele vai trabalhando, aumentando. Quem mantém o fogo? Exatamente são esses oxigênios, esse material, onde o fogo vai se espalhando e vai tomando um rumo e tomando uma proporção que não consegue facilmente conter. O que espalha o fogo é o vento. É o vento. Ele vai espalhando o fogo. Se não houver vento, o fogo ele vai perdendo a sua força. Ele vai ficando por ali. Então a ação do fogo, ele surge, ele é mantido pelos oxigênios e ele se alastra. Ele vai se alastrando. E muitas vezes não sabemos contê-lo. O que estava acontecendo em Atos, capítulo 2 aqui? É um texto muito mal compreendido, como eu disse no início. É um texto onde as pessoas tentam descobrir coisas ou falar de coisas que o texto não está falando. O que está acontecendo em Atos, querido? O que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos é a manifestação da revelação de Deus. É uma manifestação da revelação do Deus eterno. Preste atenção. O povo que estava aqui nesse lugar, que estava se aproximando a Jerusalém, era muito comum e é comum hoje ainda. São pessoas que vêm exatamente para celebrar a colheita, celebrar a manifestação e a libertação de Deus do cativeiro lá do Egito, de uma situação de escravidão, através de Moisés, e também desfrutar e celebrar da revelação de Deus que Ele deu, se revelando através de Moisés e dos seus mandamentos. Então o pessoal estava aqui com um motivo: celebrar a colheita, celebrar a libertação e celebrar a revelação que foi dada no passado.
no passado. Agora preste atenção como foi interessante, que as pessoas estavam aqui esperando, ou fazendo, se juntando de todas as nações, vinham judeus de todas as nações, todos os locais, para fazer essa celebração, que era exatamente 50 dias depois da Páscoa, conhecido então como o dia do Pentecoste. É conhecido também como a festa das semanas, porque eles passavam um tempo grande ali. Eles vinham fazer uma festa, celebrando. Atos 2 vai falar então da manifestação divina, da revelação de Deus na vida dessas pessoas aqui. E é muito interessante o quanto Lucas ele escreve isso para que a gente compreenda de fato a promessa de Jesus, a promessa das Escrituras se cumprindo exatamente naquele momento. Esse fogo ele chega trazendo purificação para os discípulos de Jesus. O versículo 1 ao versículo 4 vai mostrando aqui para mim e para você exatamente isso. Eles estavam numa casa, era como se eles estivessem esperando o momento exato da promessa de Jesus. Eu imagino a ansiedade que eles estavam. Jesus não estava mais presente. Eu imagino todos eles sentados, talvez alguns mais inquietos, como Pedro, conversando e dizendo: e aí, cara, o que será que vai acontecer agora? Jesus mandou a gente esperar. E é o que a gente está fazendo. E de repente, você vê aí, ó, versículo 2. De repente veio do céu um som. Não diz a intensidade desse som. Mas com certeza veio um som como talvez desses trovões que a gente está ouvindo aí nesses dias, né? Volta e meia. Eu estava em algum lugar e foi na hora que deu um trovão. E eu estava na lanchonete, estava na padaria. E eu vi 2 gritos na hora do trovão. Né? Um da moça que estava atendendo, ela fez: ai meu Deus do céu! Ela não se conteve, né? Ela estava atendendo. A outra gritou lá dentro da padaria: ai! Na hora do trovão. Eu não sei se eles gritaram, mas disse que foi de repente veio um som do céu, como de um vento muito forte. Já viu um vento muito forte? De um vento muito forte. E encheu toda a casa. Toda a casa foi cheia com aquele vento. Todos que estavam sentados ali. E viram o que parecia, imagina a cena, e viu o que parecia línguas de fogo pousando em cada um. Pousando em cada um. Jesus ele traz a purificação para esses discípulos. Em João capítulo 17, Jesus quando está orando pelos seus discípulos, ali no final da sua trajetória, ele diz: Pai, eu peço que o Senhor os purifique. Purifique com a Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade. Eu peço por eles, para que eles sejam purificados. Jesus sabia que haveria de ter uma purificação antes que se alastrasse o Evangelho. Em João capítulo 14, Jesus fala que o Espírito Santo é a verdade. Porque Jesus, quando vai falar do Espírito Santo ali no capítulo 14, ele vai dizer: porque o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não recebe, porque não conhece, estará com eles e os ensinará toda a verdade. Então Jesus está trazendo fogo da purificação para esses discípulos. E o outro fogo que a gente percebe que esse fogo que se espalha trazendo entendimento para o arrependimento. As pessoas não entenderam muito bem como é que homens galileus, como é que homens nascidos na Galileia, numa região, como é que eles começam a se levantar e falar em outras línguas, línguas maternas? Obviamente os discípulos falavam o grego e falavam o aramaico. Eram as 2 línguas mais comuns, o grego mais comum. Mas de repente eles começam a falar em outras línguas,
que eles não tinham estudado, que eles não tinham convivência. Aqui está então as línguas que falam noutras línguas. A palavra línguas aqui, ela é idiomas. Idiomas conhecidos de outras pessoas. Como o inglês, como o grego, como o alemão, como o espanhol, como o português. E de repente esses homens saem e eles ficam achando estranho o que estava acontecendo. Isso, que é isso que está acontecendo aqui? Percebe que houve um espanto porque aquilo não era comum acontecer. Se você for ver aí na narrativa e caminhar nos textos, você vai ver que eles ficaram atônitos, preocupados aqui. E essa preocupação deles tinha um motivo provocado pelo Espírito Santo na vida daqueles 120. Os 11 se levantam e então Pedro toma a frente e começa a falar. Obviamente Pedro falando em grego, mas eles entendendo em sua língua materna. Aqui está o milagre. Cada um entendendo na sua própria língua. E interessante que eles estavam dentro de casa e eles começam a glorificar a Deus e chama a atenção. Ou seja, o que o Espírito Santo começa a fazer na sua vida, começou a fazer na vida daqueles 120 ali, chama a atenção. E eles saem de casa chamando a atenção das pessoas. Existia uma multidão lá fora, de todas as nações. Todas as nações. Lembra? Eles estavam vindo para quê? Para celebrar a revelação, para celebrar a lei do Senhor, para celebrar a libertação. E agora Pedro se levanta e ele começa a falar a revelação que Deus tinha para aquele momento. Uma revelação diferente da que eles ouviram no passado por Moisés. E aí Pedro se levanta aí no capítulo 2, versículo 36, e o versículo 41, ao versículo 41 ele diz: Portanto que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos, angustiados em seu coração. Olha só, gente, a revelação de Deus quando chega, deixa as pessoas angustiadas, aflitas. Quando você vai falar de Jesus para alguém, e essa pessoa recebe a mensagem de alguma forma, ela fica angustiada, porque ela começa a olhar para a sua necessidade, para a sua realidade humana. Por isso que a palavra, ela tem um poder sobrenatural. Sobrenatural, querido. Por isso que a palavra, quando ela entra, ela tem que transformar. Ela tem que transformar. E aí então, esses homens angustiados e aflitos, eles fazem uma pergunta para Pedro. Eu imagino aquela multidão e alguns gritando: o que vamos fazer então? Olha aqui o versículo 37. Perguntaram a Pedro, aos outros apóstolos: o que faremos? Olha que pergunta. Olha que pergunta. Você já fez essa pergunta diante de alguém que estava evangelizando você? As pessoas estão lhe fazendo essa pergunta. Se as pessoas não estão nos fazendo essa pergunta, tem algum problema conosco. Nós não estamos revelando a palavra de Deus. Ou como disse o Cris hoje na ceia, nós não estamos sendo bons pescadores. Nós não estamos lançando a rede como deveríamos lançar. O que faremos? Aí Pedro se levanta com grande ousadia, falando em grego ou em aramaico, e eles entendendo na própria língua. Pedro diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.
receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e é para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Cabe muita gente, tem lugar para muita gente, era o que Pedro está dizendo. A porta é estreita, como Jesus diz, mas tem lugar para muita gente, entra muita gente, aqueles que querem. Versículo 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse fogo, ele se espalha, trazendo arrependimento. Quando esse fogo, ele encontra oxigênio, um oxigênio chamado pessoas arrependidas, ele pega e queima. Mas é preciso ter pessoas com coração arrependidos. E aí então, a gente percebe que esse fogo, ele se espalha trazendo a dinâmica, um dinamismo à igreja. Olha como é interessante o capítulo todo de Atos 2. Ele está falando de um fogo que purifica, de um fogo que se espalha, e também um fogo dinâmico, um fogo que se espalha para alcançar corações arrependidos. E ao mesmo tempo, ele está falando de um fogo que se espalha para a dinâmica da igreja. A igreja estava nascendo, a igreja estava começando. Percebe que Jesus, no capítulo 20, versículo 22, de João, quando Jesus ele se apresenta ressurreto dentro de uma casa, os discípulos lá dentro, e Jesus aparece, eles ficam assustados. Jesus diz: shalom, shalom, shalom. E Jesus entra e diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. E Jesus ali naquele momento, ele sopra o Espírito Santo na vida deles. Ali começa a igreja. Ali começa a semente da igreja no coração daqueles 11 homens que foram purificados por Jesus. E agora então, ela cresce, vai se espalhando para outras pessoas, chega a 3.000 pessoas ali, e ela também chega a estruturar essa igreja, esse fogo consumidor do Espírito Santo. E aí o versículo de 42, muito conhecido nosso, foi lido hoje, inclusive o 42 ao 47, Lucas vai dizer: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqui já tinha mais de 3.000 pessoas, reunidas aonde? Nas casas, sendo o fogo espalhando, o fogo se espalhando das casas. Os que criam mantinham-se unidos, versículo 44, unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus, continuava louvando a Deus, adorando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. Lembre-se, era uma igreja perseguida, mas ao mesmo tempo a igreja que estava ganhando a simpatia, porque o fogo estava se alastrando. O fogo estava se alastrando. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que estavam sendo salvos. Eu queria 11 voluntários aqui comigo na frente, por favor, 11 voluntários, bem rapidinho. Bora lá, Felipe já é um voluntário. Por favor, 11 voluntários aqui, bem rapidinho.
Muito bem, 11 voluntários. Aqui, faz uma... Tem que ser 11, é o número certo. 11 voluntários. Já temos conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está faltando um, é isso? 2, 5. Mais 5? Ah, chegou, pronto. Esse fogo estava se espalhando. Lembra-se, quando eu falei que o fogo se espalha, para ele se espalhar, ele tem que encontrar o quê? Oxigênio. Não é isso? Tu já fosse da brigada, né? De incêndio. Tem um aqui que vai ser bombeiro daqui a uns dias. O que vai acontecer aqui? Vocês vão ser esse fogo. Esse fogo que está... Vocês estão vendo uma brasinha aqui na cabeça deles? Igual aquela dali? Estão vendo, não? Estão vendo? Todo mundo está vendo? Imagina aqui um foguinho saindo. Eles estão doidos para contaminar. O que vai acontecer? Esse fogo aqui estava acontecendo ali dentro daquela casa. Tinha 120, tá? A gente só vai fazer, porque para trazer 120 aqui ia ser meio difícil, né? Ele sai. E ele se espalha na cidade. E aí o que vocês vão fazer agora é exatamente isso. Quando um deles tocar em você, você vai ficar em pé. Você vai ficar em pé e você vai tocar em outra pessoa, porque o fogo se espalha. E se ele encontrar oxigênio, se a pessoa não ficar em pé, é porque está morta. Aí depois a gente vê o velório, como é que vai ser e tal, tal. Se ele tocar em você, a pessoa continuar assim, aí pega o nome para a gente fazer o velório amanhã. Então, o que vai acontecer? Pode ir. O fogo vai indo. Vai indo. Pode pegar. Você vai ficando em pé e vai pegando outras pessoas. Vai atrás de outras pessoas. Percebeu? Eu mandei vocês conversarem, mas é natural, o fogo ele vai fazendo barulho. Vai fazendo barulho. Quando você vê o fogo se alastrando, gente, é um barulho intenso. Eu já tive a oportunidade de ver isso. Por exemplo, lá na minha querida cidade natal, pode ficar em pé ainda, viu? Você é um fogo, fica em pé. Você está pegando fogo. Está vendo o quentor? Está vendo a quentura aí? Está vendo a quentura aí? Está vendo? Pronto. Está sentindo? Amém ou não amém? Amém. Desliga o ar-condicionado que a gente sente já. E aí então, isso foi em 1900 Uma loja de tinta pegou fogo, lá em Natal. Uma loja de tinta. Era mais ou menos 5 horas da tarde. Você sabe o que aconteceu? Elas começaram a explodir e serem lançadas, porque elas estavam cheias de oxigênio. E elas estavam caindo nas casas, nos carros. Eu lembro a cena de pessoas passando por mim, queimando com a tinta que caiu em cima dela, pegando fogo. Tem uma vez que eu estava de bike, eu não sabia se eu fugia, para onde eu ia. E eu no meio daquela situação toda, e veio uma pessoa, me socorre, toda queimada. Eu digo, não, eu não socorri, não teve jeito. Foram várias casas, os móveis queimando nas casas. Foram bombeiros, não sei se vocês lembram, os mais antigos, que foi quase um quarteirão inteiro em Natal. Na cidade, no bairro chamado Alecrim, porque o fogo estava se espalhando. O fogo estava se espalhando em todos os lugares. Pode sentar, queridos. Resumo. Primeiro, o fogo nos purifica. Vamos falar junto isso aí? Primeiro, o fogo nos purifica. Depois, o fogo
Ele traz purificação. E quando Ele traz purificação, Ele vai trazer entendimento da palavra de Deus. Se você não tem entendimento da palavra de Deus, querido, é porque você não passou pelo primeiro processo. Porque primeiro Ele purifica os nossos corações, a nossa vida. Não significa que você não vai errar mais. Não significa que você não vai ter mais problema, que você não vai ter mais dificuldade. Não significa que você não vai pecar mais. Mas significa que você agora tem uma pureza dentro de você, um fogo que está o tempo todinho ardendo dentro do seu coração. Depois o fogo ele vai trazer entendimento da palavra de Deus para você. E depois ele vai se espalhar em todos os lugares. Em todos os lugares. E aí então, queridos, o que vai acontecer? Quando estamos purificados, santificados, obedientes a Jesus, passamos a ser o combustível, o oxigênio para que a obra do Espírito Santo se espalhe em todos os lugares. Somos como línguas de fogo, levando as pessoas a conhecerem a revelação de Deus. O que estava acontecendo aqui? Pedro, João, Tiago, todos aqueles, Marta, Maria, eles estavam levando ao povo agora a autêntica revelação de Deus, prometida no passado. E aquelas pessoas estavam ali ainda na sua religiosidade. E então eles foram, de repente, levados pelo fogo, levando as pessoas a conhecerem a revelação de Deus e se arrependerem e se tornarem discípulos verdadeiros e frutíferos de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que você saia daqui hoje pegando fogo. Pegando fogo. Você vai dormir hoje e diz: meu Deus, que calor é esse? O ar-condicionado está em 16. Será que aquele fogo que Bona falou hoje, que está assim, que haja essa inquietação no seu coração, porque tem um monte de gente lá fora, oxigênios, precisando ser queimado por você. Amém, queridos? Você sabe o que significa aceiros? Não sei se a palavra é essa. Sabe o que significa aceiros, os mais antigos aqui? Acho que não tem nenhum fazendeiro, né? Geralmente, quando a floresta pega fogo, o que eles fazem para conter o fogo? Eles fazem aceiros. O que é aceiros? Eles pegam, cortam, tiram o mato uns 2 metros e deixam só terra e pedra. Porque quando o fogo chega aqui, ele para. Ele não encontra mais oxigênio. Você sabe o que acontece com algumas pessoas? Por isso que o apóstolo Paulo diz: não apague o Espírito Santo. Porque tem pessoas que estão construindo aceiros em sua vida. O pecado são aceiros. Uma vida longe de Deus são aceiros. A falta de meditação na palavra de Deus são aceiros. E quando eu construo esses aceiros, o fogo para. E a minha vida fica sem alastrar o que está acontecendo, ou o que precisa acontecer na vida de outras pessoas. Vou terminar com isso. O fogo tem purificado você? O que precisa ser queimado em sua vida hoje? O fogo tem moldado você? Quando eu falo para você, eu já fiz essa avaliação e faço essa avaliação comigo. O que precisa ser moldado? Porque o fogo vai moldar. O que precisa ser moldado em sua vida hoje? O fogo tem conduzido você? Aonde ou quais pessoas Deus quer alcançar através da sua vida?
Por que eu derramei essa água? Hein? Porque eu quis. A água é minha? Eu derramei essa água porque eu tenho água para derramar. É a água que está aqui dentro. Se fosse café, eu tinha derramado café. Se fosse Coca-Cola, que é improvável eu ter Coca-Cola aqui dentro, porque eu tenho Coca-Cola. Você só derrama o que você está cheio. Se você está cheio de mágoa, você vai derramar mágoa. Se você está com falta de perdão, você vai derramar falta de perdão. Se você está com a vida envolvida em coisas que não deveria, você vai derramar coisas que você não deveria. Se você está depositando raiva, você vai derramar ira na vida das pessoas. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai derramar ele na vida das pessoas. Você vai derramar o fruto do Espírito Santo. Amém, queridos? Você vai derramar amor. Quando as pessoas se maltratarem, você vai derramar amor. Você vai derramar graça. Você vai derramar bondade, misericórdia. Porque você está cheio do Espírito Santo. É o segredo. Quando o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Porque ele diz que isso aqui precisa para derramar na vida de outras pessoas, derramando. E aí, quanto eu derramo, as pessoas vão ser, isso vai se alastrando na vida das outras pessoas. Saia daqui, entenda que você precisa, eu e você, uma vida cheia do Espírito Santo. Na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, na sua profissão, nos seus dons, lá no pequeno grupo, no ministério, no servir onde precisa, em todos os lugares, porque o fogo se alastra. Seja um oxigênio, cheio de oxigênio, porque quando o fogo do Espírito Santo chegar aí, ele pega fácil. Queria orar com vocês. Espírito Santo, sopra em nossas vidas. Oh Deus, que sejamos como línguas de fogo aqui. O Senhor sabe a realidade de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe que nós somos miseráveis pecadores. O Senhor sabe como nós queremos acertar e quantas vezes nós não acertamos. O Senhor sabe quantas vezes queremos derramar amor, derramar graça, derramar alegria, mas a gente derrama tristeza, rancor, falta de perdão. Por isso que a gente está aqui e precisa ser cheios do Teu Espírito Santo. Oh Deus, que sejamos uma comunidade cheia do Espírito Santo. Que sejamos homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, cheios do Espírito Santo. Que ao sairmos naquela porta ali, Pai, seja como aqueles discípulos que saíram ali nas ruas de Jerusalém. E eles começaram a lotar aquelas ruas e conversar com aquelas pessoas e derramar graça, derramar alegria, derramar a revelação do Senhor na vida dessas pessoas. O mundo está carente disso, Pai. Oh Deus, que sejam línguas de fogo, que saiamos daqui pegando fogo. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo, de Ti. Queremos transbordar de Ti. Enche-nos. Enche-nos. Traz cura. Traz libertação, Senhor. Traz alegria ao nosso coração. Traz paixão por Jesus. Oh Deus, faz um milagre hoje à noite. Nessa semana nas nossas vidas, Pai. Que essa série seja mais do que simplesmente conversarmos algo sobre o Espírito Santo, mas aproveitarmos e experimentarmos o milagre do Espírito Santo na nossa vida.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé e a gente vai fazer um coro com essa canção que vai ser cantada agora. Vocês conhecem essa canção? A turma aqui vai nos ajudar. E eu queria que você pudesse fazer um coro com essa canção que nós conhecemos muito bem. Cante com seu coração. Sopra Espírito. Cante, querido. Pede para Ele. Levanta os caídos. Sim, Senhor. Restaura minhas feridas, dores antigas. Vem me curar. Vem trazer cura, Senhor. Sopra Espírito, trazendo vida. Sim, Senhor. Junta meus pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz-me levantar do vale, põe de pé meus ossos secos. Sim, Senhor. Com teu poder, vem me restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Sim, Senhor. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, faz-me levantar do vale. Sim, Senhor. Põe de pé meus ossos secos com teu poder. Vem me restaurar Traz restauração, Senhor. da multidão de caídos. Oh, Senhor. Faz, Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. quando o vento soprar, quando o vento soprar, quando o vento Sopra, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo. Que a gente experimente esse vento. Que esse vento flua dentro do nosso coração, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo ao lugar as coisas que estão fora, Senhor. Esteja curando as nossas emoções, Pai. Que haja libertação nesse lugar. Enquanto o Teu vento sopra, que haja revelação da Tua palavra, Senhor. Durante essa semana em nossas vidas, que a gente tenha sede de abrir a Tua palavra e ficarmos emocionados com ela, Senhor. Que o Senhor traga lágrimas aos nossos olhos e traga uma renovação, uma restauração para as nossas vidas.
Sopra, Espírito. Encontra em nós o oxigênio, para que o Senhor continue se alastrando em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. E que o Espírito Santo te encha. Te encha. Até que não tenha nada de você. E tudo dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.